Oi, gente, tudo bom? Que bom te ver por aqui no livro de Levítico e, como você já está imaginando, vocês não vão ver o meu rosto até o último capítulo deste livro, pois a nossa gravação, como eu disse, cada um vai ser de uma forma diferente e essa eu escolhi por bem fazer dessa forma para que a gente venha explicar o texto, ler juntos e quem sabe fazer algumas anotações também, porque a Bíblia aqui já tem o seu espaço, até eu te indico a ter uma Bíblia dessa, se assim você preferir. Tá bom? Nesse capítulo primeiro eu não vou fazer nenhuma anotação, mas nos próximos talvez sim. Enfim, isso aqui vai depender do decorrer da nossa leitura. Bom, eu tenho certeza que eu vou conseguir, com a graça de Deus, te fazer gostar e quem sabe até mesmo amar esse livro. O tanto de gente que eu já conheci que não gosta muito de ler esse livro nem se conta. Esse vídeo aqui ele será um pouco extenso, já estou adiantando, devido às explicações, mas fique até o final, você sabe que sempre eu trago coisas importantes que você quase que não vê por aí na internet da vida, ou até mesmo, né, nos púlpitos das igrejas. Bom, para quem leu os 50 capítulos de Gênesis e os 40 do Êxodo, eu creio que esses 27 do Levítico você não vai desistir, em nome de Jesus. Novamente, eu te parabenizo por ter chegado até aqui, para a glória de Deus. Bom, a forma de aprendizado desse nosso livro ele será diferente, como você já está vendo, eu estou repetindo novamente, porque tem pessoas novas aqui no canal. E aqui vamos trabalhar da seguinte maneira. Sempre que você notar que o livro ele é difícil, eu te dou duas dicas. A primeira, leia todo ele, mesmo que você não entenda nada. Segundo, releia em outra tradução, de preferência a nova versão transformadora. Essa é a minha indicação. Segunda coisa, depois de você ler todo ele, escreva num caderno ou notas do seu celular, que é o que eu faço e eu costumo fazer, que é na nota do celular, o que você entendeu. Terceira coisa, se você leu e entendeu, né, pois eu leio mais de uma vez, que é o que eu faço, tá bom? Eu não sei como você vai fazer, mas eu sugiro que você também leia mais de 2, 3, 5 vezes, ok? Interprete a história com as suas palavras. Isso também vai te ajudar a memorizar a passagem e o conteúdo daquele capítulo, até mesmo para o uso em suas pregações. Por fim, você que está lendo aqui comigo, pegue o conteúdo desse texto e junte com informações sobre o mesmo assunto de outros livros da Bíblia. Só que no nosso caso, como nós já lemos o livro do Gênesis e o Êxodo, vamos pegar agora só esses dois livros aqui, as informações, tá bom? Que nós achamos. Você vai entender melhor isso que eu estou falando aqui para você durante essa leitura e as demais também. Bom, feito essa explicação panorâmica, bora lá? E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerás machos sem mancha. A porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue à roda sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto, e o partirá dos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha, que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerás machos sem mancha, e a degolará ao lado do altar, para a banda do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água. E os sacerdotes tudo oferecerás, e o queimarás sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote oferecerá sobre o altar
ele torcerá o pescoço com a sua unha e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar, e o seu papo com as suas pernas tirará e o lançará junto ao altar, para a banda do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la-á com as suas asas, porém não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Bom, lido o texto, o que acontece? Nós vamos agora explicar o texto, que é a regra que nós colocamos aqui desde o começo. Bom, eu vou fazer a interpretação desse texto, é como se contando uma história por cima da história, porque nós temos agora que aprender a memorizar aquilo que nós lemos, certo? Eu vou fazer do meu jeito, que é o que eu faço conforme eu leio, e você vai pegando como se fosse o exemplo e faz depois da sua forma e do seu jeito. Bom, o texto em si, ele vai falar sobre holocausto, que, resumindo, significa sacrifício. Em primeiro lugar, o texto ele já vai me informando que há uma pessoa aqui sendo citada, e essa pessoa é o Moisés. E eu tenho que me lembrar que esse Moisés, ele começa a ser mencionado pela primeira vez lá no capítulo 2 do livro do Êxodo. Aí o que eu faria? Logo de cara, é lógico, eu iria até lá e iria pegar algumas informações acerca desse Moisés. Pronto, ele está dentro de uma tenda, e ali dentro dessa tenda, Deus vai o chamar. Deus chamando o Moisés vai dar para ele um recado. Olha, Moisés, o recado é: avisa meu povo que quando trouxerem oferta, essa oferta deve ser do rebanho. E se for essa oferta para holocausto, deve ser macho e sem defeito. A pessoa tem que trazer o animal até a porta da tenda. Coloca a mão sobre a cabeça do animal, aí o animal ele vai ser morto diante do Senhor. O sangue ele será espargido pelo sacerdote em volta da tenda. E o couro do animal ele será retirado e depois ele será cortado em pedaços. E os sacerdotes preparam o fogo sobre o altar. É para os sacerdotes. Logo, o texto também vai me informar que é os filhos de Arão que vai ajeitar os pedaços desse animal, cortando ele e lançando no fogo do altar. As entranhas do animal e as pernas, elas serão lavadas pelo sacerdote com a água e tudo será queimado no altar. Essa sim é uma oferta que agrada a Deus. Mas Moisés, se a oferta é Moisés falando para o povo, mas Moisés avisa para o povo que se a oferta de holocausto for de rebanho, presta atenção que primeiro ele disse que a oferta de gado, agora é a oferta de rebanho. Você tem que prestar atenção no detalhe. Aí ele vai dizer que seja cordeiro ou cabrito, e sem mancha e macho. Ele será morto do lado do norte do altar. Lembra que o gado seria morto diante da porta da tenda, mas agora o rebanho é do lado do norte. Os filhos de Arão eles vão espargir o sangue por todos os lados do altar. Lembre também que o gado, o sangue era espargido ao redor, já o rebanho é pelo lado. Bom, ainda o texto vai me informar que também era para cortar o animal em pedaços e arrumar os pedaços, a cabeça e etc. Aí lavavam também os pés, as entranhas com a água, e é uma oferta agradável a Deus. Aí vem agora a terceira oferta que está no texto, que se a oferta for de ave, que seja rolinha ou pombinha, e o sacerdote vai lavar, e o sacerdote vai levar essa ave até o altar, vai torcer o pescoço dessa ave e vai queimar. E depois de queimado, ele vai deixar escorrer todo o sangue dessa ave no altar. Aí vai retirar o papo e as pernas e vai jogar fora do lado leste. Tá no texto esses detalhes. E era onde ficavam as cinzas, as gorduras. É como que é uma espécie de lixo. E por fim, a ave ela é rasgada pelas asas, mas ela não é dividida totalmente, só uma parte. E tudo isso é feito pelo sacerdote. E ela vai ser queimada sobre a lenha e acesa no altar. Aí termina dizendo, oferta agradável a Deus. Bom, imagine ter que fazer todo esse processo seguindo regras, não é fácil. É difícil, mas não é impossível. É Deus mostrando que não é do nosso jeito e que muitas vezes o nosso jeito, e isso aqui é fato, é relaxado e desorganizado. E Ele está dizendo, é do meu jeito e da minha maneira, pois a maneira de Deus é organizada e perfeita. Quer ver um belo exemplo? Os nossos congressos.
Eu não sei para que colocam aquele cronograma, né, no banner, sendo que nunca seguem. Se preocupam mais em esperar os grupos cantarem e se aparecerem, e depois muitos desses grupos que já cantaram vão embora. Isso chega a ser uma falta de respeito para quem chegou cedo ou até para aqueles que vieram ouvir a palavra, como se os louvores fossem mais importantes. Logo, eu aprendo que sim, nós precisamos ser mais organizados e obedientes. Por isso que Deus está mostrando, não é do nosso jeito, é do jeito dele. E se você for pregar nesse texto aqui, eu te aconselho, fale quem é esse Moisés e, segunda coisa, explique de forma breve como que Deus falou com Moisés no monte, dando para ele as leis e os mandamentos. Como eu disse e eu repito, resumo. Você precisa resumir alguns assuntos importantes, porque senão a sua pregação até pode ser entendida por você, mas quem está ouvindo pode não entender. Nem todo mundo que está sentado ali no banco daquele lugar, da congregação, sabe a Bíblia ou a passagem que você está pregando. Lembre-se sempre e não se esqueça. Às vezes estará te ouvindo alguém que nunca pisou numa igreja ou nunca ouviu uma pregação. E sim, existe. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Bom, é só até aqui. Eu te vejo no próximo capítulo, em nome de Jesus.